Amém. Verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então aqui, irmãos, nós vemos algo que desafia a ciência, né? Desafia qualquer conhecimento humano, que é Jesus, né? Andar sobre as águas. Pesado, né? O corpo humano é pesado, ninguém consegue andar sobre as águas, mas Jesus, né? O Criador, e todas as coisas foram feitas por meio dele, andou sobre as águas. Ó Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por esse milagre. Amém. E é interessante notar, irmãos, que para esse milagre acontecer, Jesus impeliu os discípulos para que entrassem no barco e fosse lá para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Esse impelir aí no grego dá o sentido de forçar. Jesus forçou os discípulos a irem para o outro lado ali daquele lugar em que eles estavam, né? Sim. Daquela região. E para ir para o outro lado deveria passar por esse lago aí, que é chamado também de mar, né? Senhor Jesus. Sim, amém. Então, os discípulos, eles resistiram, porque Jesus teve que forçar. Eles eram pescadores, eles tinham conhecimentos, mas agora Jesus estava ficando, ele ia orar no monte e os discípulos iam sozinhos. Então eles ficaram assim meio que temerosos, né? Por quê? Mas mesmo assim o Senhor Jesus forçou eles irem sozinhos, enquanto ele ficaria ali no monte orando. Tudo tem uma razão e tudo tem um porquê, né? O Senhor Jesus já saberia o que iria acontecer, mas os discípulos não sabiam. Porém eles foram obedientes nesse sentido. O Senhor quer que a gente vá, a gente vai então. E eles entraram no barco, né? E foram. Senhor Jesus. Amém. Enquanto o Senhor Jesus subiu lá ao monte para ficar orando sozinho. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí o barco já estava longe, chegando ali praticamente na metade do percurso. João disse que andou mais ou menos 5, 6 quilômetros, e ali começou a surgir uma tempestade, né? Senhor Jesus. O barco estava açoitado pelas ondas, né? Pelo vento, porque o vento era contrário, e ali quando já era de madrugada, o Senhor Jesus certamente lá do monte pôde contemplar os discípulos em dificuldade, e na madrugada, na quarta vigília da noite, das 3 horas da manhã, o Senhor Jesus foi lá. A noite era dividida em quatro vigílias, né? Das 6 da tarde até as 9, depois das 9 à meia-noite, e da meia-noite até as 3, depois das 3 até as 6. E, salvo engano, foi na quarta, foi na terceira, o Senhor Jesus foi lá, que corresponde a 3 horas da madrugada, o Senhor Jesus foi lá até eles, andando sobre as águas. Senhor Jesus. Amém. E ali os discípulos ficaram com medo, né? É um fantasma. O problema já estava grande, no meio do mar, as ondas, o barco, para lá e para cá, achando eles que iriam naufragar, que iriam afundar, né? Um problema, daqui a pouco vê na cabeça deles um fantasma, meu Deus, né? Outro problema, não é um fantasma, Senhor Jesus. Porque assim como hoje, naquela época existia essas tradições e essas crenças, né? Com respeito a isso. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Então eles ficaram tomados de medo e agora começaram a gritar. Eles gritavam de tanto medo. Sim. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo, né? Tenham bom ânimo, sou eu. Então, graças a Deus que o Senhor ali, primeiramente, né, pediu para que eles tivessem ânimo, coragem, confortou internamente eles e depois cuidou da situação externamente. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí nós vemos toda essa experiência de Pedro, onde Pedro disse ao Senhor, então mande que eu vá até ti, né? E o Senhor Jesus ordenou, venha. E Pedro ali, com aqueles passos de fé, começou a experimentar o sobrenatural de Deus. Amém. E andar sobre as águas. Glória a Né? Deus. Senhor Jesus. Amém. Então isso foi maravilhoso, e foi uma experiência muito boa na vida dele, porque foi o único discípulo que teve essa ousadia de dizer, se é o Senhor, então manda que eu vá até ti. E o Senhor disse, venha.
precisou dessa ousadia, né? Dessa intrepidez dele para experimentar isso, né? Todo mundo estava achando que era um fantasma, daqui a pouco começou a dialogar com o fantasma, e não era fantasma, era o Senhor. Então nós vemos aqui também a coragem, né? Depois que o Senhor falou com eles, eles foram fortalecidos, e Pedro tomou essa atitude e experimentou caminhar sobre as águas. Ó Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Assim é na experiência do cristão, né? Sim. Precisamos também ter esse ato de fé, de caminhar sobre as águas, né? De caminhar sobre os problemas, de caminhar sobre as tempestades. Sim. E olhando para o Senhor, olhando firmemente para Jesus. Amém, Jesus. Só que às vezes nós começamos olhando, né, para o Senhor, e às vezes nem quando nos damos conta que estamos avançando, que estamos indo tão bem, às vezes nós começamos a olhar para os lados, né, para a força do vento, para a tempestade, e aí quando você tira os olhos do Senhor, você começa a afundar, você começa a naufragar, porque você não está vigiando mais, né? Você se desconcentrou, você deixou de olhar para Jesus, para estar olhando agora para a força dos problemas, né? Para as situações. E os problemas são assim, quanto mais você dá valor aos problemas, mais eles vão crescer. Você está valorizando, mais esses problemas irão crescer. Mas quanto mais você olha para Deus, né, menor será a valorização dos problemas. É como aquele ditado, você não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga o problema o tamanho do seu Deus, que é um Deus muito maior, que acalma a força dos ventos e das águas e das tempestades, né? Senhor Jesus. Amém. Então, nós precisamos tomar realmente essa história para a nossa vida, de que precisamos realmente ter fé e pedir ao Senhor para que a nossa fé seja mantida, para que nós sempre possamos olhar para Ele. E se por acaso viemos a fraquejar, a fracassar, né? O Senhor está de prontidão ali para estender as mãos e puxar você desse abismo, Amém. puxar você desse mais profundo abismo, desse poço, para que de fato você realmente possa ter uma nova experiência renovadora com o Senhor. Amém. Porque é justamente nesses momentos que Deus ele consegue extrair de nós experiências boas, para que nós vamos depois contar, que depois nós vamos crescer com essa experiência, amadurecer, né? E ser uma nova pessoa, com uma nova mentalidade, uma nova visão e um crescimento mais avançado ainda no Senhor, né? Então, eu peguei aqui algumas frases, nós vamos discutir sobre elas, que é sobre essa passagem. Pode passar, né? Passar aleatório. No final você passa de lá para cá, pode ir para o final. Amém. Tenha de bom ânimo, foi a primeira frase que Jesus falou para eles, né? Tenham coragem. Muitas vezes as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós, mas as que agitam a nossa alma e levantam vendavais furiosos em nosso coração. Os tufões mais violentos não são aqueles que agitam as circunstâncias, mas os que deixam turbulentos os nossos sentimentos. O problema exterior gera também um problema interior, né? Quando você vê uma situação, digamos que você viu um acidente, o acidente aconteceu, está fora de você, aconteceu lá, tal, ali é um problema exterior, mas se for alguém que você tem afeto, carinho, ou qualquer pessoa, mas você tem um sentimento no coração, logo aquilo também vai poder te perturbar, vai trazer, né, uma tribulação dentro de você. Então a primeira coisa que Jesus fez foi dar uma palavra de ânimo para aqueles discípulos. Coragem, tenham força, tenham ânimo, né? Sou eu. E com isso eles reconheceram a voz de Jesus, então puderam de fato agora se acalmarem. É isso que o Senhor faz primeiramente, né? Acalmar interiormente, para que depois Ele resolva a situação exteriormente. Porque de fato isso é necessário, né? Se você não se acalmar interiormente, vai ser muito difícil de controlar uma situação exteriormente. Como você vai fazer as coisas nervoso, irritado, né? É muito difícil sair de acordo com o Espírito se você faz em si mesmo. Então quando você invoca o nome do Senhor Jesus, você respira, e aí você pode exortar alguém, você pode conversar, você pode ter comunhão, porque aquilo ali vai vir do Espírito Santo, né? Então o Senhor Jesus fez isso com os discípulos. Ele não já foi logo acalmando,
acalma-te vento, acalma-te mar. Não, ele foi trabalhando passo a passo com os discípulos para que eles de fato pudessem experimentar e aprender, né? Então, graças a Deus, porque o Senhor, Ele acalma essas tempestades que às vezes está dentro de nós. Às vezes por fora parece que está tudo bem, mas às vezes por dentro você pode estar vivendo uma tempestade, né? E o Senhor Jesus é capaz de, na hora certa, Ele vir e dar uma voz de comando. Primeiro Ele manda você ter ânimo, você ter coragem, né? Você reconhece, você tem comunhão com Ele, e agora depois Ele vai acalmar esse vento forte que está aí dentro de você, né? Glória a Deus. Amém. As tempestades da vida chegam mesmo quando estamos no caminho da obediência. Fica claro, portanto, que a presença de problemas nem sempre significa que estamos fora do propósito de Deus ou que Deus é indiferente à nossa dor. Existem dois tipos de tempestades: a da desobediência, e Deus permite também da obediência. Da desobediência foi a que Jonas enfrentou. Sim. Deus disse: faça isso, vá por um lado. Jonas foi por outro lado. Por resistir a Deus, ser a cabeça dura, resistir a Deus e não querer fazer o que Deus mandou, Deus foi lá e mandou uma tempestade para que Jonas pudesse de fato se moldar, se quebrar lá dentro do grande peixe, né? Se arrepender, orar ao Senhor, né? Se arrepender, invocar, e ali aquela tempestade foi essencial para que ele pudesse retornar ao caminho da obediência. E também existe uma tempestade que Deus permite simplesmente para nos dar mais experiência com Ele. Porque aqui os discípulos foram obedientes. Jesus disse: vocês vão para o outro lado do mar. E eles foram, né? Mesmo naquele primeiro momento resistindo, mas eles foram. E ali eles enfrentaram uma grande tempestade, obedecendo ao Senhor. Então isso quer dizer, irmãos, que nem sempre o fato de você estar passando por algo quer dizer que você está em pecado, que você fez algo de errado. Às vezes são as provações mesmo que Deus permite para te amadurecer, para te fortalecer, né? Então são esses dois tipos, e aí nós precisamos ter discernimento. A própria pessoa pode ter discernimento. Ó Senhor, porque eu estou passando por isso em minha vida, né? Se você desobedecer a Deus, você vai saber. Se você está vivendo em conformidade com a palavra, aí você está passando, é porque Deus ele está trabalhando em sua vida. Amém. Para te fortalecer. Amém. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por isso, né? Jesus não chegou atrasado ao mar da Galileia. O seu socorro veio na hora oportuna. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. As tempestades não são autônomas, nem chegam por acaso. Estão na agenda de Deus, fazem parte do currículo de Deus em nossa vida. Não aparecem simplesmente, elas são enviadas ou permitidas pela mão da providência. Senhor Jesus. Amém. Então, é como nós estamos desfrutando. Tinha uma finalidade, tinha um objetivo essa tempestade, né? Não são por acaso, mas Jesus veio na hora oportuna, na hora mais escura da noite, num momento que eles estavam mais angustiados e atribulados. Foi naquela hora que Jesus chegou, no momento oportuno, né? Amém. Glória a Deus por isso. A vida cristã não é uma sala VIP. Sala VIP é uma sala particular para os convidados especiais, né? A vida cristã não é uma sala VIP, nem um parque de diversões. Não fique desanimado por causa das tempestades de sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas não para Deus. Elas podem estar fora do seu controle, mas não do controle do Altíssimo. Você pode não entender a razão delas, mas elas são instrumentos pedagógicos de Deus na sua vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, isso é a vida cristã. Como o irmão Atmani fala, a vida cristã é você estar com a mão no arado e ainda enxugando as lágrimas, né? Sem olhar para trás. Você está com a mão no arado, você passa por situações, mas você ainda não larga o arado, porque você não pode mais olhar para trás. Então, na vida cristã, não é um parque de diversões: vou para a igreja para me divertir, para dar risada, estou servindo ao Senhor, isso é maravilhoso, agora eu estou exaltado, estou na posição. Não é simplesmente assim, né? Você veio para a escola do Senhor, para o deserto, para você experimentar
tratamento, né, para que você possa crescer e amadurecer, né? Amém. Hoje na consagração pela manhã, né, uma irmã até deu um testemunho, se eu quiser depois pode escutar. Ela disse, tinha coisas que antigamente eu passava que meu coração pegava aquilo, né, como se ficasse com mágoa, ficasse com raiva, quando acontecia certo tipo de coisa, né, na família. Mas agora pode acontecer, ela disse que o coração dela está limpo, isso não afeta mais ela. Então, o fato de, se não tivesse passado, não teria esse tratamento, né? Mas o fato de estar sendo sujeito a isso, vai chegar um dia que a pessoa, trabalhada pelo Senhor, né, vai buscar a Deus em oração, e o Senhor consegue trabalhar de tal forma que o que antes afetava, hoje não afeta mais, né? O que antes era um problema tão grande, hoje ela consegue conviver e amar aqueles que o prejudicaram, né? O perseguiram. Senhor Jesus. Amém. Jesus não estava longe nem indiferente ao drama dos seus discípulos. Estava no monte orando por eles. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade Ele está trabalhando em seu favor, preparando algo maior e melhor para você. Ele não dorme nem cochila, mas trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não chega atrasado, nem a tempestade está fora do seu controle. Jesus não chegou atrasado a Betânia. A ressurreição de Lázaro foi o milagre mais notório do que a cura de um enfermo. Sossegue o seu coração. Jesus sabe onde você está, como você está e para onde Ele vai levar você. Senhor Jesus. Amém. Então isso aqui mostra que Jesus, Ele está atento à nossa situação, né? Deus não é indiferente à sua dor, o que você passa, por mais que você possa pensar, cadê o Senhor? Os discípulos poderiam arrazoar isso, né? Poxa vida, o Senhor mandou a gente atravessar, estamos aqui agora sozinhos, no meio do mar, sofrendo essa ventania, essa tempestade, não vejo, o barco pode afundar a qualquer momento, cadê o Senhor? Às vezes nós podemos questionar, cadê Deus? Eu estou no meio da tribulação, no meio desse mar, tantas coisas acontecendo, cadê o Senhor? Mas o Senhor está te observando, né? Ele está deixando você passar, né? Mas no momento certo, Ele vai dar o livramento, né? Mas Ele quer que você experimente, que você passe, né? Para que de fato você possa se tornar mais forte. É como aquela história do garoto mimado. Se os pais mimarem demais os filhos vão ter um crescimento, um comportamento na sociedade que não vai ser adequado, né? Não vai ter educação, não vai conseguir receber um não vai, porque os pais mimaram, né? Então, mas se os pais tiverem a sabedoria de, às vezes, permitir que o filho, por exemplo, sei lá, se surge um pouquinho na areia, tome uma queda, alguma coisa assim, o filho vai ficando mais forte, né? Eu lembro do Senhor Jesus. Amém. Tem criança que às vezes bate a cabeça na parede e ainda não chora, meu Deus do céu. Se fosse eu estava chorando. Como quem já acostumou aquilo ali, de tantas quedas que tomam, dá um topado, arranca o dedão, né? Então, são experiências da vida, né? Amém. Às vezes no mundo cristão você passa por apertos, por situações que isso deixa você mais fortalecido, e antes te abalava, mas agora não te abala mais, porque agora você cresceu, né? Sim. Então o Senhor Jesus, Ele não chega atrasado, Ele está lá olhando para você, lá do monte, e você lá no meio da tempestade. Quando estiver na hora mais escura da noite, que o barco vai virar, o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, né? Amém. Para realmente te restaurar, Senhor né? Jesus. Te dar esse livramento, e agora você vai ter experiência para toda a sua vida. Amém. Porque o Senhor Jesus deixou para ir na hora mais difícil? Para justamente o milagre ser maior. Lázaro está doente, foram lá avisar Jesus, né? E Jesus disse que aquela doença, né, não era para a morte, mas era para a glória, né? Para a glória de Deus se manifestar. Lázaro está doente, eita, meu amigo está doente, eu vou lá, Lázaro, seja curado. Pronto, Lázaro foi curado, era só mais uma cura. Lázaro morreu. E o pior, já tem 4 dias. Né? Já cheira mal. Agora Jesus foi lá e ressuscitou o morto. Qual é o milagre maior? Curar o enfermo ou ressuscitar o morto? Ressuscitar o morto, né? Estava morto 4 dias, cheirando mal, as células foram restauradas. Se tivesse decomposição no seu corpo, tudo novinho em folha, novinho em folha. Então, às vezes no início da tribulação, Deus ainda não, Deus deixa você lá um pouquinho. E quando você estiver já num aperto,
Aí agora o Senhor Jesus, ele vai lá com mão forte, se afundou um pouquinho, ele te restaura, né? E você se torna uma pessoa mais forte, para depois ajudar outras pessoas que vão estar passando por aquilo que você já passou, né? Amém. Deus usa muito isso. É o que o apóstolo Paulo falou, sofrer pelo corpo de Cristo, né? Amém. Sofrimentos que restam pelo corpo de Cristo, ele disse que passava, né? Às vezes você passa também para que você possa ajudar outros, edificar outros, né? Com aquilo que você adquiriu experiência no Senhor. Pode passar. Eles remaram com todo o empenho do cair da tarde até as 3 horas da madrugada. E ainda estavam no meio do mar, no centro do problema, no ponto mais fundo, mais perigoso, sem sair do lugar. Às vezes temos a sensação de que os nossos esforços são inúteis. Remamos contra a maré, esforçamos, choramos, clamamos, jejuamos, mas o perigo não se afasta. Nessas horas os problemas tornam-se maiores que as nossas forças. Sentimos-nos esmagados debaixo dos vagalhões. Perdemos até mesmo a esperança do salvamento. Mas, quando tudo parece perdido, quando chega a hora mais escura, a madrugada da nossa história, Jesus aparece para pôr um fim à crise. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e às vezes Deus deixa você se bater com seus esforços, com sua força. Você tenta de um jeito, tenta de outro jeito, você só recebe insucesso, porque Ele não quer que você dependa da sua capacidade natural, né? Ele não quer que você dependa da sua capacidade natural. Ele quer que simplesmente você descanse e que Ele faça tudo. Amém. Os discípulos eram pescadores profissionais, mas por mais que eles tentassem remar, arrumar algum jeito com a vela, fazer algo, nada do que eles tentaram conseguiram solucionar o problema. Às vezes você está numa situação e você também rema, faz de tudo com o seu esforço natural, mas às vezes não dá certo, né? E quando você decide descansar, esperar no Senhor, aí você entrega ao Senhor Jesus. Amém. E Ele realmente resolve com a força dele, né? É assim que o Senhor faz, né? Foi assim com Abraão. Abraão queria um filho e nada do filho chegar, com seu esforço natural, sua força natural, foi lá arrumar um jeitinho, né? Possuiu a empregada, teve um filho com a empregada, mas mais tarde aquele esforço natural gerou um problemão. E a descendência de Ismael se tornou nação inimiga, a descendência de Ismael se tornou um inimigo de Israel, né? Por quê? Porque tentou com sua própria força, né? E aí quando Abraão já estava velho, sem força, sem vigor, foi onde Deus usou, né? Da onde nada podia, Deus usou para ter o filho, para mostrar que é Deus quem faz e não nós. Tem mais? Nas tempestades da vida, Jesus vem ao nosso encontro, mesmo quando achamos que não há mais esperança de livramento. Nas tempestades da vida, Jesus vem ao nosso encontro, colocando o que nos ameaça debaixo dos seus pés. E aí o Senhor vem, traz o livramento e coloca todo o problema debaixo dos pés dele, né? Amém. Pode passar, tem um vídeo ainda. Jesus sempre vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite, das 3 às 6. O Senhor não vem quando desejamos, Ele vem quando necessitamos. O tempo de Deus não é o nosso. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, livrou-os na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, livrou lá na cova dos leões. Deus nos livra nas tempestades, mas não das tempestades. Vamos repetir? Deus nos livra nas tempestades, mas não das tempestades. Então Deus permite você passar para você ter experiência, né? Fornalha de fogo. Deus não livrou deles irem para a fornalha de fogo, senão não ia ter essa experiência para contar, né? Deus livrou quando eles estavam lá na fornalha. Imagine depois eles contando, rapaz, fiquei dentro de uma fornalha, o rei intensificou, quente, mas não queimou nem um fio de cabelo. Tem experiência, né? Ó Senhor Jesus. Mas ninguém quer passar, né? Não. Mas mesmo assim, às vezes Deus te coloca lá para você depois contar essa experiência. Mais pessoas se encontram com o Senhor nas noites escuras da alma do que nas manhãs radiosas de folguedo e alegria. As mais ricas experiências da vida são vivenciadas no vale da dor. Com certeza, os caminhos de Deus não são os nossos. Eles são mais altos e mais excelentes. Pode preparar o vídeo. Então,
Graças a Deus por isso. É justamente nesse momento que nós mais buscamos a Deus, né? No momento da dor, na noite mais escura, é que a pessoa realmente se entrega ao Senhor Jesus e busca ter experiência com o Pai, né? Quando está tudo bem, a gente às vezes esquece de buscar o Senhor fervorosamente. Mas quando o sapato aperta, a gente busca mais, a gente ora mais, se entrega mais, e às vezes Deus permite para que de fato isso aconteça e nós sejamos íntimos do Senhor, né? Claro que Deus não se contenta com a dor, com a tristeza de ninguém, mas existe tristeza que às vezes é necessária para que você possa crescer no Senhor, você possa amadurecer e você possa adquirir experiências com Deus, né? Então vamos assistir ao vídeo e depois irmãos desfrutam dessa passagem. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu deixo as pessoas assim. Assim, mas Amém.